Boa noite a todos. Hoje, 17 de outubro, 7 da noite em ponto, horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui no nosso bairro, nossa cidade, Rio Verde, trazendo para vocês um bate-papo com o Edival Portilho, o Chequinho. Chequinho, que é um dos diretores da ADIAL, uma associação que tem uma grande importância dentro do trabalho em prol da indústria, em prol da economia no estado de Goiás. Ele vai estar batendo um papo aqui com a gente. De antemão, quero agradecer os nossos apoiadores da página, Pignat Marcas e Patentes, a Autoescola Celta, a Outlet das Tintas, através do Júlio César, pessoa muito querida aí, um amigo, e os líderes comunitários, doutora Catiúcia Romano, nós temos também o vereador Gerlos Mendonça e a vereadora Lúcia Batista. Se você tem sua empresa, sua marca, seu produto, seu serviço, venha anunciar no nosso bairro, nossa cidade. Somos acessados hoje por 11.600 pessoas por dia em Rio Verde e temos aí uma rede em todo o estado com 16 páginas. Está vindo mais novidade. Vamos ao que interessa. Já vou chamar. O convite é enviado, viu, Chequinho? Já vamos estar dividindo tela aqui com o Chequinho, uma pessoa muito querida em Rio Verde, que tem familiares na cidade, que tem uma história de vida aqui também, e agora desponta em defesa da indústria, do comércio, dos prestadores de serviço no estado de Goiás e no Brasil. Estamos ao vivo. Quero agradecer aqui todo mundo que está acompanhando a página. Nosso objetivo é trazer informações de uma maneira imparcial para fazer o nosso dia a dia, nossa cidade, melhor. Vamos estar batendo papo aqui com o Chequinho. Já enviamos o convite. Já o Chequinho vai estar dividindo tela aqui no nosso bairro, nossa cidade, com a gente. Perfeito? Agradecer a todo mundo que está participando aqui com a gente, Jornal Rio Verdense, muito obrigado. E todos, de maneira carinhosa, acompanham essa comunidade, o nosso bairro, nossa cidade, que vai consolidando dia a dia como um canal de comunicação aí, independente, alternativo e com compromisso fiel com a população. Chequinho, obrigado pela presença, meu querido. Sei quanto você é corrido, mas tirar um tempinho aí para bater um papo com o pessoal de Rio Verde. Prazer é todo nosso, Mário. Uma boa noite a todos os rioverdenses e cidadãos aqui da nossa grande do oeste do estado de Goiás, região produtora não só de grãos, de riqueza, mas de talentos também, como o nosso Mário Duarte aí, que tem levado tão boa comunicação a toda a população, instruções e assim por diante. Importantíssimo esse trabalho seu também, amigo. Então, as suas Obrigado, Chequinho. Sociedade precisa desse diálogo, precisa abrir espaço aí para líderes como você, que faz a diferença. E a primeira pergunta que eu faço, parte do público te conhece, vai ter o pessoal aqui que ainda não te conhece. Apresenta o Chequinho aí para a turma. Tá ótimo. Bom, eu sou o Chequinho, Edival Portilho, o apelido Chequinho é por conta do meu pai, Dr. Checo, muito conhecido, mas já falecido há mais de 30 anos, então a geração mais nova conheceu a história dele como médico humanitário, né? Um dos sócios do Hospital Santa Terezinha, e que trabalhou tanto por Rio Verde também na política e entidades classistas. Eu, nascido em Rio Verde, fiz colégio agrícola, fiz também zootecnia na atual UniRV, colégio agrícola na época era escola agrotécnica, hoje IF Goiano, né? Que nos orgulha muito de termos essas duas instituições de ensino extremamente fortes, né? E relevantes para o país, não é só para Rio Verde região. Em seguida, sempre trabalhei como produtor rural, de leite principalmente,
E depois, por conta dos movimentos aí do Sindicato Rural, na parte de produção leiteira, acabei alcançando, aí fui convidado a ser secretário de Agricultura e Meio Ambiente em Rio Verde, né? Um cargo que eu ocupei por 2 anos e pouco, e tive a oportunidade divina de poder trabalhar a atração de um grande investimento para Rio Verde, que na época foi o investimento da Perdigão, né? Um grandíssimo investimento que Goiás venceu, Rio Verde também foi a cidade escolhida, e em seguida a isso participei do time de implantação desse grande projeto em Rio Verde. Nisso trabalhei 16 anos na Perdigão, hoje BRF, não só em Rio Verde, mas implantando Mineiros, Nova Mutum, no Rio Grande do Sul. Eu acabei me tornando um dos líderes dos novos projetos, né, que a empresa avançava. E o último, que já se vão 15 anos atrás, foi exatamente lá no interior de Pernambuco, em Bom Conselho, uma grande planta industrial de laticínios, uma região do Agreste Meridional, é uma região extremamente pobre, que é um dos trabalhos que também um dos trabalhos que me orgulha muito de ter participado, ter deixado lá uma indústria da Batavo Perdigão na época, hoje é Lactalis, com mais de 500 colaboradores, com mais de 1.900 produtores de leite da região, orientados para produzir leite com qualidade, escala, e gerando emprego, renda, né, movimentando aquela região. Então, a minha experiência vai muito nessa linha, né? E aí, quando fui convidado para ir para São Paulo, tornar diretor da BRF, eu não abri mão, porque o meu sonho é voltar para a nossa terra, e também não queria morar na capital de São Paulo, que a gente conhece muito bem. Fui convidado pela Adial, e estou lá até hoje, sou o presidente executivo da Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás. Já atingi meus 55 anos de idade e trabalhei basicamente em duas empresas, né, que foi a Perdigão e agora essa entidade que congrega várias indústrias, né, de Rio Verde, do estado inteiro. Temos lá comigo a Cereal, a Cargill, a BRF, a JBS, várias indústrias, né, instaladas em Goiás, e também operadoras logísticas, como a Brasil Central, que vocês conhecem bem, a Mandacari e outras mais no estado. Então, o que a gente trabalha lá é trazer, né, tentar manter a competitividade industrial em Goiás, para que Goiás avance mais ainda nos seus indicadores. Nós já somos o 7º maior parque industrial do país, Mário. Isso é muito importante destacar. Esse movimento que você vê de crescimento na região metropolitana, o crescimento de Rio Verde, né, se deve à industrialização do Estado. Não é a indústria A, B ou C, são várias, né? Centenas, são milhares. Mas isso ajuda a movimentar, agrega valor na matéria-prima, gera emprego, e emprego gera salário. Salário vai para o comércio, para a indústria e assim por diante. Então, assim, é uma vida que, resumidamente, foi calcada na economia, no desenvolvimento econômico. Tive umas participações na política aí, porque a gente tem o sangue nas veias, corre aqui a vontade da participação popular, mas isso já ficou no passado. Da agora em diante eu não continuarei só na questão econômica mesmo, estarei mexendo mais com política. Muito bom, mas só um histórico desse, com essa experiência, e estar numa entidade como a Dial é algo que já colabora tão quanto uma autoridade que tem um mandato popular, um mandato ali no voto. Agora, conta pra gente mais sobre a Dial. O que é a Dial? Como é que ela surgiu? Quais os objetivos dela? Sim. A Dial, ela completou agora, no mês passado, em setembro, 28 anos de existência. Eu participo lá, na época, como Perdigão ainda, desde 1999. Então, ela iniciou, nasceu em 95. Então, a história da Adial confunde um pouco com a minha história profissional na área econômica, desenvolvimento econômico. Aprendi muito lá. Por quê? Quando ela nasceu, era um grupo ainda pequeno de industriais,
né, de médios e grandes industriais. Goiás não era incipiente, mas era muito pequena em parques, em plantas industriais. E esse pessoal sofria muito com a concorrência de estados já desenvolvidos, né? São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, a época também tinha um parque industrial muito grande, Minas Gerais e os estados da região sul. Algo deveria ser feito para trazer competitividade, para que as indústrias pudessem, ao invés de levar só o grão ou o boi em pé, ou matérias-primas, né, de Goiás, também agregar valor aqui, agregando renda e empregos. Bom, sendo assim, eles se reuniram em conjunto e fizeram uma associação, montaram uma associação, que é a ADIAL, a Associação Pro Desenvolvimento Industrial de Goiás. É uma associação privada, não é órgão público, ela é privada, sem finalidade lucrativa, e trabalha cotidianamente nas estratégias de manter essa competitividade aqui em Goiás, para que o produto nosso, seja de matéria-prima produzida aqui, ou até importada de outros países, possa vir até Goiás, produzir produto elaborado, industrializado, gerando esse emprego, impostos, gerando qualidade de vida. Eu digo assim porque uma família que tem uma pessoa com carteira assinada na sua casa, com certeza o lar tem mais harmonia. Em primeiro lugar, Deus, né? Mas a gente tem a família em segundo lugar, e a família, se tem alguém empregado com aquele trabalho digno, com a renda independente do tamanho, mas com a renda mensal, com seu plano de saúde, sua previdência, né, sendo depositada todo mês, fundo de garantia para um dia comprar uma casa, ali esse lar já tem um certo equilíbrio de renda, de futuro, de segurança, né, para seus filhos e seus familiares. Se tem duas pessoas, três ou quatro, com emprego digno, não só de carteira assinada, autônomo, coisa, a gente tem muito mais segurança. Então, por isso que eu digo que leva qualidade de vida, né? O desenvolvimento industrial, ele traz consigo qualidade de vida para as famílias, traz desenvolvimento humano, porque se você ficar na mesma posição naquela indústria, naquela empresa, você vê oportunidades que você, estudando um pouco, fazendo um curso de capacitação, um treinamento, você escala, né? Você, ao final dos 30, 40 anos que está trabalhando lá, você, quando for aposentar, está em outra posição, com outra renda bem maior, e assim por diante. Então, isso tudo a gente, né, aprendeu nessa vida. Então, por isso, nós mergulhamos com a Dial, trabalhando muito isso. Então, hoje nós temos debates, desde questão de licenciamento ambiental, questão de suprimento de energia elétrica, que vocês sabem que é um problema grave hoje em Goiás. Nós temos problemas aí para acontecer, que a reforma tributária ela não é boa para Goiás. Era o que eu ia te perguntar agora. Como é que a ADIAL tem visto, nesse instante, essa situação crítica da energia elétrica no Estado? A gente tem visto reclamação em todas, a maioria das regiões, isso trava o produtor rural, trava o meio urbano, trava a indústria. Qual que é o posicionamento da ADIAL nessa questão da energia? Nós somos, como tudo que nós fazemos, com muita transparência e com autenticidade, a gente encara os problemas. Nós sabemos que o problema não é de agora, não é de um ano, não é de 5 anos, é um problema de décadas. Quando nós implantamos a Perdigão em Rio Verde, em 96, nós tivemos que fazer, a indústria teve que antecipar recursos, não vou saber mais que valores milionários, para fazer linhas 138 kV, que a gente chama as grandes linhões, né? De mais de 25 quilômetros, ligando uma subestação determinada até onde é a BRF hoje, até onde era a Vandenberg, depois ficou Ciol, né? Hoje é uma área da Comigo, ali na saída para Montevidéu, lá na beira do Rio Verdinho. Também fizemos em conjunto com a CELB e com o governo mais de 2.000 quilômetros de redes trifásicas no campo,
para a montagem das granjas. Ocorre que nós atendemos ali uma parceria de investimentos, antecipação de investimentos, atendemos uma questão pontual regional. Mas a falta de investimentos nas outras áreas do Estado permaneceram, foram feitas de maneira para atender aquilo que estava demandado. E o Estado cresceu muito. Eu tenho uma conta para passar para vocês, uma estatística, que Goiás, de 96 a 2021, em número de indústrias, eu vou repetir, 96 a 2020, em número de indústrias com 5 ou mais colaboradores, para a gente partir de uma régua que aqueles pequenininhos familiares não estão aí nessa conta. Então, já a indústria que tem 5 ou mais colaboradores com carteira assinada. Nós partimos de um número em torno de 3 mil, mas, enfim, nesse período crescemos 166% o número de indústrias. São Paulo cresceu 16%. Então, veja que a demanda em Goiás foi muito grande. E o investimento nessa infraestrutura de subdistribuição e de subestações foi baixo, não atendeu esse crescimento. A culpa é da CELG que não teve uma gestão boa. Pode ser, mas a coisa aconteceu. Eu montei indústrias para Perdigão na época em outros estados, tinha o mesmo problema que a CELG tinha. Nós tivemos que também usar dessas ferramentas de antecipar recursos, com a bênção da ANEEL, da ANEEL, que é a agência reguladora, e depois receber ao longo dos anos na conta de energia elétrica da indústria. Então, esses problemas do Brasil, eles são inerentes quase que no Brasil. Alguns lugares melhores, outros piores. Bom, aí vem a privatização. A privatização partiu de um momento com a Enel, que fez bilhões de investimento no período que ela teve, porém, o passivo de investimento é muito grande. Você não corrige isso em 2, 3, 4 anos. Nós vamos continuar corrigindo. Hoje eu tive a reunião em Goiânia com os diretores da Equatorial, o presidente e alguns diretores. Nós estamos, na verdade, estendendo as mãos para que a gente faça o que nós fizemos já em questões pontuais em algumas regiões. Entrando a parceria da indústria, entrando das grandes indústrias, entrando em parceria do Estado, porque sozinho eles têm que remunerar os acionistas. Eles não vão ter o investimento todo para fazer da noite para o dia. Sim. É muito investimento. Eles vão equilibrar as contas, então eles quebram também. É uma empresa normal. Agora, você para contratar uma subestação, Mário, para instalar, para o equipamento chegar, no mínimo 1 ano e meio. Tem que ser produzido daquele tamanho, daquele porte, daquela solução. Então, não é falar, vamos amanhã atender todo mundo. Vai ser realmente uma virada a longo prazo, mas que eu entendo que nós temos que estar com as mãos dadas, governos municipais, com o governo estadual, até governo federal, a concessionária e o setor privado, fazendo o atendimento da maneira que for possível, para que a gente chegue daqui a alguns anos, ou décadas, com uma situação melhor, podendo atrair investimentos à vontade. Você já deu uma notícia boa. A iniciativa privada está pondo a mão na solução. Quando a iniciativa privada põe a mão, com certeza a coisa anda. Estou ao vivo aqui no nosso bairro, nossa cidade, com o Edival Portilho, o Chequinho. Esse bate-papo aqui vai estar no feed de notícias também, assim que a gente terminar. Centenas de pessoas vão assistir, um bate-papo muito bacana. Chequinho, vou fazer uma pergunta para você. Como é que está também a relação dos industriais, a percepção que você tem do ambiente de negócio desse ano para cá? O governo federal, independente de ideologia política aqui, tem ouvido as demandas do empresário? Existem alguns pontos que você destacaria, que tem sido pauta de reuniões, de cobrança em Brasília. O que a gente vê falar muito aqui como cidadão é a questão da reforma tributária em especial. Como é que está o ambiente de negócios com relação ao governo federal e, em especial, a reforma tributária? Como que as indústrias de Goiás têm visto a questão? Eu vou fazer esse comentário puxando um pouco mais no histórico, tá, Marcos? Eu vou dizer o seguinte: ambiente de negócio não se faz
um bom ambiente de negócio da noite para o dia, ainda mais num país continental como o Brasil. Nós tivemos, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, estabeleceu na época um teto inflacionário. Foi uma medida boa, talvez uma das mais importantes dele. Depois, passado o próprio governo Lula, tivemos a lei de responsabilidade fiscal, uma série de outras medidas também interessantes. Na Dilma houveram poucas medidas nesse sentido. No governo já do Temer, que foi um governo curto ali, tivemos boas medidas, uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, não foi, no nosso entendimento, a ideal, mas avançou bastante. Tivemos o teto de gastos, né? Algumas medidas dessa forma. No governo Bolsonaro também tivemos boas medidas da liberdade econômica, uma série de medidas aí que agora a gente está puxando na memória, que às vezes vão ficar várias aí, sem o marco do saneamento, o marco das ferrovias, uma série de medidas que alavancam investimentos e dão garantia. E a independência do Banco Central, talvez uma das principais. Bom, isso aos olhos dos investidores, porque não adianta pensar que o investidor é só o Mário Duarte, ou o Chequinho, ou o nosso vizinho. Os investidores estão no mundo inteiro. E eles vão colocar dinheiro onde tem a rentabilidade maior e que tem a maior segurança. A conta é simples. Se o contrato com o governo do Brasil é um bom contrato, e o contrato com o governo, né, não é de 1 ano, é de 15, 20, 30, 60 anos, eles vão investir aqui. Só que, quando entrou esse novo governo, esse atual governo, eles já vieram com algumas medidas e algumas iniciativas, nem medidas ainda, iniciativas, no sentido de acabar com a reforma, reestudar a reforma previdenciária, acabar com a reforma trabalhista, atacando o Banco Central. Não estou aqui discutindo se tem razão ou não, tá? A taxa de juros está muito alta, mas tem seus porquês. Então, isso, além de mais umas 12 medidas para aumentar faturamento, indo na conta dos investidores ou das empresas, traz um certo temor, né? A reforma tributária é uma delas. A questão de cobrar mais impostos, cobrar impostos e investimentos de grandes empresas, de grandes CPFs, né, de grandes empresários, o cara tira o dinheiro daqui e põe em outro lugar. Então, assim, algumas medidas que a gente não acata. Tem uma de subvenção para investimento que soltaram tem um mês atrás, que acaba com os incentivos fiscais estaduais. Então, deixei a nível federal para acabar. Nós estamos segurando isso tudo, trabalhando isso, conversando isso. É um cotidiano muito pesado nosso nessas discussões, que precisa ter conteúdo, né? Mas, enfim, isso não tem trazido nenhum estímulo à melhoria do ambiente de negócio. Então, assim, é preciso revisitar, rever esses passos, mexer nos negócios que já estão feitos, marcos de saneamento, ou seja, tem contratos de bilhões, mais de 800 bilhões entre ferrovia, saneamento e outros já assinados. Então, até o passado é incerto no Brasil, então, quer dizer, eu assinei um contrato, aquilo não vale nada, agora é outro. Né? E essa reforma tributária, ela vai trazer o quê? Não, vai aumentar, o prestador de serviço vai pagar mais, vai. O produtor vai ter um desconto no imposto, mas esse imposto vai ser de quanto? Não sei. O desconto é de tanto, mas em cima de qual imposto? Não sabe. Então, se traz muita segurança. O momento não é um momento favorável a investimentos, mas a coisa acaba acontecendo. Tem segmento que precisa continuar investindo, não tem como parar. A demanda ajuda, né? Porque, infelizmente, por qualquer governo, a burocracia trava. O empresário, a população, as respostas são para ontem. Exato. Chequinho, nossas entrevistas, nossos bate-papos têm essa marca de serem rápidos, serem objetivos. Vou para a reta final aqui. Agradecer a todo mundo que está participando aí, está inclusive acompanhando a página.
Trago um fraterno abraço de um querido amigo seu, que é meu tio também, o Fernando Duarte, tá mandando uma saudação para você. O Fernando agora é diretor do Vila, segundo ele. Tá aí em Goiânia direto e torcendo pro Vila. E você, gosta de futebol? Gosto, mas eu sou flamenguista e em Goiás, pergunta para quem eu torço, eu falo que é para o Esporte Clube Rio Verde. Aí não tem briga, né? Porque o Esporte Clube Rio Verde tá parado aí. Mas o Fernando sempre foi empreendedor, né? Sempre foi proativo, lutador na política e corajoso, como sempre, porque para estar lá no Vila Nova, na diretoria, tem que ter coragem. Tem um carinho por você muito grande, ele e a família. Mais um flamenguista que eu estou entrevistando aqui. É impressionante. Quer ver eu fazer você dar uma risada? Meu time é o Vascão. Olha só como é que a gente tá. Torcer pro Vasco, depois do Dinamite jogar bola, não ficou fácil, não. Tá difícil. E um prato de comida que te chama a atenção? Rapaz, aí você me pegou, porque eu gosto de cozinhar. E eu gosto de cozinhar essas comidas nossas aí, né? Então eu faço frango caipira com piqui, eu faço arroz com suã, prato que eu adoro, mas eu gosto muito da carne suína. Então uma costelinha de porco frita, bem fritinha, com uma mandioquinha branquinha, bem cozidinha, eu vou te falar um negócio. Chama atenção. E uma mensagem final para os empresários, para os empreendedores aqui que vão assistir a gente. Olha, primeiro, agradecer aos empreendedores e empresários do país, de Goiás, pela essa coragem de empreender num país que não é fácil se fazer isso. A burocracia que você mesmo citou, as dificuldades para obter uma licença aqui ou acolá, um alvará. Não estou dizendo aqui de Rio Verde, estou falando do país como um todo. Rio Verde está até muito bem estruturado em muitas questões burocráticas que cabe à prefeitura. Tem atendido a contento, mas é muito risco, né, que o empreendedor aplica a ele e a família para fazer um negócio. Mas o que eu quero deixar de mensagem para eles é que continue fazendo isso. Isso está no cerne da pessoa. Quem é empreendedor nato. Oportunidades existem. Desde que eu nasci, eu repito, eu estou com 55 anos de idade. A gente está em crise, problema, em voo de galinha desse país, que voa bem uns 3, 4 anos e aterriza, e aí tudo tem que se fazer novamente. A gente não para, né, de isso, parece que nos alimenta. E tem sempre uma saída. Na pior das situações que você esteja participando, seja em corrida participar, você tem saídas. Tem que ter serenidade, equilíbrio, trabalhar com pessoas boas e de bem, que possam te ajudar a orientar. E hoje existem aí no mercado e também no sistema S em geral, gente para te apoiar, mas oportunidades sempre existirão e elas estão aí para ser desenvolvidas, gerando emprego, renda, qualidade de vida para as pessoas e desenvolvimento humano. Essa é a pretensão nossa e a esse pessoal eu rendo homenagens, porque não é fácil o cotidiano de um empresário ou até de um trabalhador que também tem desafios enormes. Bacana. Chequinho, agradeço seu tempo, que eu sei que é muito precioso, todos nós, a disponibilidade de vir aqui conversar. O nosso bairro, nossa cidade surge como uma alternativa de comunicação. Nós temos hoje 14.600 pessoas participando em Rio Verde, temos 16 páginas em outros municípios de Goiás e Brasília, levando a mensagem, inclusive esse bate-papo nosso, a gente vai estar compartilhando nessas cidades, e tenha esse espaço de comunicação aqui como uma extensão de comunicação da Dial. Estamos sempre abertos para trazer a mensagem da Dial aqui para o público, que reconhecemos o trabalho importante da instituição e sua. Obrigado, parabéns por esse trabalho. Comunicação é muito importante, comunicação séria, que leva fundamentos, né? E gera discussão, debate. É importante, o debate
sempre sem extremismos. Nós precisamos, né, trazer para o centro aí a discussão, sem extremar muita coisa, mas pensando em frente. E nós todos teremos a oportunidade de chegar. Um abraço a todos aí, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Bacana, obrigado a todos e até amanhã com a nossa live. Estará aqui conversando com a gente o Daniel Cunha da Câmara, empresário e pré-candidato a prefeito de Rio Verde. Fiquem com Deus.